Estamos aqui dando sequência nos nossos estudos de PHP utilizando a IDE NetBeans e nós comentamos nas videoaulas anteriores que nós podemos executar o nosso projeto clicando no botão executar e caso exista o arquivo index.php dentre os arquivos do nosso projeto, esse arquivo vai ser acionado e nós já fizemos um único link para o exercício 1, e aí preencheríamos o campo RM, o campo nome, clicaríamos no botão enviar e os dados seriam apresentados, que é a proposta do exercício 1. No entanto, nem sempre nós precisamos executar todo o projeto a partir lá do index. Nós podemos, por exemplo, selecionar o arquivo 01A, que nós estamos 01A, eu dou um clique direito, executo o comando executar arquivo ou simplesmente Shift F6 e o navegador vai ser acionado já apontando para o servidor e para a pasta direto no arquivo 01a.php. Bom, no entanto, vamos analisar uma situação aqui. Estamos no arquivo 01b e eu vou executar esse arquivo aqui direto. Esse arquivo tem que apresentar os valores que teriam sido inseridos lá no 01A. Então, ao executar o arquivo, o navegador é acionado e nós vamos receber duas mensagens de erro, uma na linha 9 e uma segunda mensagem de erro na linha 10. O erro apontado na linha 9 é esse daqui, um índice não identificado chamado campo RM e um índice não identificado chamado campo nome. De onde vieram, qual que é a origem desses dois erros? Nós estamos aqui no código do nosso arquivo 01b e verificamos que uma variável local chamada rm está recebendo um valor que foi passado pelo método get oriundo de outro arquivo. Nós sabemos que é o arquivo 01a, mas é de um outro arquivo qualquer. Enquanto que a variável nome, a variável local nome, está recebendo o valor passado pelo método post oriundo desse outro arquivo. O que está acontecendo aqui, a mensagem de erro que está sendo apresentada, é que ele não encontra, o arquivo não encontra na execução o campo RM passado pelo post, nem o campo nome passado pelo post. Então, a nossa proposta é a seguinte: antes de simplesmente atribuirmos às variáveis esses dois valores, nós vamos inserir aqui um conjunto de códigos onde vamos verificar se esses valores existem. Ou seja, quando o arquivo 01b for carregado, primeiro nós vamos verificar se esses valores foram passados pelo método post. Se foram passados, a sequência normal de execução da página. Caso contrário, nós vamos remeter lá no navegador, nós vamos remeter para o arquivo 01A, que é o arquivo de origem. Então, eu já deixei o código preparado, só vou colar aqui e vou apresentar, explicar para a gente poder entender. Bom, criei uma variável local chamada validados, que a ideia é ter o valor verdadeiro ou falso, true or false, ou false, e ele vai ter true se todos os campos foram passados, todos os valores foram passados, e ele vai finalizar toda essa lógica aqui, ele vai finalizar com falso se pelo menos um deles não for passado. Então nós iniciamos a variável validados com valor true e este bloco de instruções aqui, ele é formado por uma estrutura de decisão if que utiliza uma função iset. O iset seria mais ou menos o seguinte: existe. Então, se existe o parâmetro, o valor campo RM passado pelo post, ou como eu coloquei aqui um ponto de exclamação, esse ponto de exclamação é o not. Então, se não existe o parâmetro post, eu digo que a variável validados recebe falso. E se não existe o parâmetro, o valor campo nome passado pelo post, validados recebe falso. Então, validados se inicia com true. Se por acaso esse não existe, ele passa para falso. Se esse não existe, ele passa para falso.
Por fim, eu faço a pergunta: se não validado, ou seja, se validado vale falso, eu utilizo o comando PHP de redirecionamento de página, que é o comando header, e digo que a localização, que o location é 01a.php. Verifico se um valor foi passado, verifico se o outro valor foi passado. Caso pelo menos um deles não tenha sido passado, nós redirecionamos para 01A e esse bloco de códigos na sequência aqui não vai ser executado. Vou dar um clique no salvar, vou executar o comando formatar aqui apenas para fazer a formatação, o indentamento tradicional do NetBeans para PHP e vou executar direto o 01B. Então clique direito, executar arquivo e verifique que, apesar de eu estar executando o 01B, ele foi redirecionado para o 01A. O usuário nem percebeu que isso aconteceu. E aquele conjunto de instruções é que entrou em ação. Pois, ao executar diretamente o 01B, nem o campo RM passado pelo post, nem o campo nome passado pelo post existiam. Portanto, foi feito o redirecionamento para a página 01A. Agora, se nós formos e executarmos lá a partir do 01A, executar arquivo, ele chama o 01A, eu entro aqui com os valores, envio, apesar dele não ter sido destacado na URL, porque utilizamos um método post, então eles não são destacados, os parâmetros foram passados, e na sequência da lógica de programação, 01B aqui, na sequência da lógica, a variável local RM recebe o valor passado pelo método post do campo RM, a variável nome recebe o valor do campo nome passado pelo método post e depois elas simplesmente são ecoadas. Então, nessa forma, nós conseguimos interceptar um eventual erro e apresentar para o usuário de forma que ele nem perceba qual foi o problema que aconteceu. Na próxima videoaula, nós vamos, ao invés de simplesmente redirecionar, nós vamos apresentar uma mensagem e agora nós vamos incorporar JavaScript. Nós vamos apresentar uma mensagem com alert e fazer o redirecionamento não utilizando um comando PHP, mas utilizando um comando JavaScript. Então nós teremos um arquivo HTML com um bloco de códigos PHP e embutido neles ainda um bloco de código JavaScript. Na próxima videoaula nós vamos incorporar todos esses recursos. Até a próxima!